Beleza? Então estamos aqui pro nossa primeira transmissão aqui, estilo podcast, né? Primeira inaugurando aqui o primeiro teste aqui. Meio canseiro aqui, mas dá umas dorzinhas de cabeça, dá uns erros, mas vamos rodando. A gente tá ao vivo pelo Instagram e gravado, quem estiver acompanhando a gente aí, gravado pelo YouTube e pelo Facebook. Beleza? E a gente tá ao vivo pelo Instagram. Então, quem tiver alguma pergunta aí, alguma coisa, vai mandando aí pelo Instagram. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre treinamento. Treino de academia, treino específico mesmo na bike. Algumas dúvidas que a gente tem, né? Algumas coisas que a gente faz também, talvez a gente faz errado, né? E vamos bater um papo sobre isso. E aí, quem estiver acompanhando a gente pelo Instagram, vai mandando perguntas sobre treino. Então, tô aqui com o meu irmão, o professor Rafael Alves. Ele é o cara dos treinos, né? Eu sou o cara da bike, ele é o cara dos treinos, o cara da academia. O cara do exercício físico. Então, ele entende muito, muito, muito mais do que eu, né? Eu entendo, assim, do dia a dia, né? Na bruta, né? Vamos falar. E meu irmão é da parte técnica, né? Então, ele é bem técnico e tá aqui hoje pra gente bater esse papo aqui, uns 40 minutos. Apresenta aí, Rafael, pra galera aí, pra quem não te conhece. Então, boa tarde, pessoal que está no Instagram, do YouTube também, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui. Fico feliz do convite feito pelo meu irmão. Eu estudo exercício físico há aproximadamente 12 anos, vou contar desde o período quando eu entrei na graduação. A partir disso, já cursei algumas especializações, tenho um mestrado, agora estou no doutorado pela Universidade Federal de Goiás. Além disso, já participei da preparação de atletas, já tentei ser atleta por um período de fisiculturismo, hoje eu sou um atleta amador de ciclismo, trabalho como personal trainer, trabalho como pesquisador, tenho artigos publicados no Brasil, fora do Brasil, na área do treinamento, seja para estética, seja para performance, seja para saúde, que é uma área que eu estudo atualmente no doutorado, exercício físico para mulheres com câncer de mama. E para além desse fator também já trabalhei com consultoria, com lutadores, com atletas, enfim. É uma vasta experiência de um período não tão longo, 10 anos não é nada praticamente, numa carreira acadêmica como professor. Aparentemente meio que assusta 10 anos, mas para a área acadêmica não é um período tão elevado assim. Que até uma coisa bacana de se conversar às vezes, né? O fator tempo. Eu até postei esses dias um vídeo sobre a teoria das 10.000 horas, desenvolvida por um psicólogo. Ele investigou uma galera na década de 90 e acompanhou essa galera por vários anos e chegou a um determinado raciocínio. Para você ser expert em algo, para realmente você dominar aquela área, seria necessário 10.000 horas em média. Óbvio, tem pessoas que vai ser menos, pessoas que vai ser mais, mas 10.000 horas dedicado a uma tarefa. Às vezes você olha 10.000 horas e fala, mas não é quase nada 10.000 horas. Porém, 3 horas por dia, focado naquela tarefa todos os dias, de segunda a segunda, você levaria 10 anos para ser expert em alguma área. 3 horas por dia? 3 horas por dia. 10 anos. 10 anos. E então aí? É uma jornada curta e a maioria das pessoas não porque... se dedica, né? 3 horas. Então imagina quanto tempo é necessário para você falar, realmente eu sou expert em algo. E não é, né? Porque se for uma atividade, por exemplo, um trabalho, até o cara já vai trabalhar mesmo, vamos falar assim, vamos supor, o cara é mecânico, ele vai ficar o dia inteiro trabalhando, então talvez ele abreviava isso aí até para 5 anos, por exemplo, ele ficaria bom, né? Só que ele precisa aprender constantemente, né? Por exemplo, um mecânico. Não é só trabalhar, né? Não é igual você, mecânico. Você não aprendeu tudo só aqui e nas bicicletas específicas. Você teve que estudar, buscar outras coisas fora, né? E todo dia você está buscando alguma coisa, aprender algo. Então essas 3 horas seria nesse aspecto. Sempre aprender algo novo, até que você consiga dominar aquela área como um todo. É um tempo e isso aí para atleta também vale a mesma coisa. Do mesmo jeito. Pro nível. Isso, mesma forma. Se você olhar, tanto que é engraçado os atletas, né? A carreira dos atletas, por exemplo, na bike, o Avancini, quando você investiga a vida dele, a história dele, quantos anos ele levou para chegar no topo? Não é algo de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Pior não, que é.
São vários e vários anos mesmo. Óbvio, né? Que é só um fator aqui de média, de 10 anos de 3 horas, mas se aplica tanto no contexto físico, tanto quanto no contexto cognitivo, de conhecimento. Como igual eu, como professor universitário. É porque galera que nem a gente que pedala por lazer, por exemplo. Você pedalar 3 horas por dia, não tem como, é quase impossível. E além disso, ainda seria 3 horas planejado, né? Não é só pedalar por pedalar. Não é pedalando de qualquer maneira e não é só a bike, né? Que é um fator também que a galera, às vezes, por falta mesmo de conhecimento, não compreende muito bem. Para você ser um atleta, não é só a modalidade, não é você chegar lá e treinar. Por exemplo, quero ser um atleta de ciclismo, beleza, mountain bike. Não é só o fato de você disponibilizar 1 hora por dia para treinar. Está muito distante disso, extremamente distante. Não é só a bike que forma atleta, é todo um conjunto de coisas. Por exemplo, a preparação física nós vamos discutir hoje. Ela vai muito além só da bicicleta. Se o atleta, por exemplo, não treinar musculação, ele não vai chegar nos top. Ser um atleta top. Não vai acontecer. Só com o ciclismo especificamente. Não tem nenhum atleta no mundo hoje, qualquer nível que vocês possam imaginar, que ele só treina na bike dele. E não faz nenhum outro tipo de exercício fora. Não existe. Não tem nenhum. Exercício fora e aí é o que você fala de treino específico. Treinos específicos. Por exemplo, vamos dar um exemplo do XCO, que é o que nós estávamos treinando ontem. Terrenos extremamente com degraus, raízes, rampas, subidas extremamente complicadas. Você fica em posturas extremamente agressivas, fisicamente falando, ao extremo, para conseguir subir uma subida, para rampar, e cada volta que você vai ficando pior, pelo nível de fadiga acumulado. Então você vai precisar ao extremo de músculos que em outro terreno você não precisaria tanto. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Tem um estudo comparando, já vou entrar numa parte técnica bem legal, comparando ciclistas de estrada com ciclistas de mountain bike. Eles fazem uma análise de espessura muscular. Espessura muscular é avaliada por ultrassom. É meio que assim, você tem um músculo e esse músculo tem uma espessura. Então, quanto mais espesso ele é, mais hipertrofiado, mais massa muscular, entre aspas, tem nesse músculo. Ele é mais espesso. Quando eles comparam o ciclista de estrada com o ciclista de mountain bike, o atleta profissional com o atleta profissional, eles encontram que os músculos eretores, que nós chamamos de eretores da espinha, que ficam na região das costas, fala entre aspas sempre, galera, porque talvez tenha alguém da área que é professor também, e eu estou usando um termo popular para vocês entenderem, tá? Então, temos músculos eretores da espinha, que fica na região das costas, e tem os músculos antagonistas, que é a região do abdômen. Eles têm reto do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, transverso do abdômen. E na região das costas tem vários. Você tem os eretores lombares, eretores torácicos, eretores cervicais, longuíssimos do dorso, são vários. Aquela postura agressiva de você puxar o guidão, chegar próximo do seu tronco para conseguir subir as subidas, técnicas, desviando, exige ao extremo dos eretores. E dos antagonistas também, para estabilizar o tronco naquela posição. Então, eles são mais espessos nesses atletas do que os atletas de estrada. Além disso, quando se investiga, por exemplo, o quadríceps, o músculo da frente da coxa, o reto femoral, que é um músculo biarticular, ele também é mais espesso. Se ele é mais espesso, ele consegue tolerar mais esforço. Ele consegue resistir mais à fadiga propriamente dita. Tanto que tem estudos correlacionando quando o músculo é mais espesso, você tem uma economia, que a gente fala de economia no ciclismo, que eu já vou citar mais à frente, que é meio que assim, você emprega a mesma potência, porém com desgaste menor para um determinado período. Então, esses ciclistas profissionais, eles têm essas características. E essas características não são adquiridas na bike especificamente falando. Você precisa treinar esses músculos de forma isolada, na academia. Eu estou dando exemplo só de alguns. Então, por que é comum o cara que é amador, ciclista amador, que pedala final de semana, etc., quando ele vai em um trecho, por exemplo, de XCO ou próximo de XCO, uma volta que ele faz naquele circuito, a primeira queixa de dor dele, região lombar, nas costas. A primeira. Por quê? Porque ele não treina isoladamente. Mas por que ele não sente antes? Porque geralmente ele pedala nesses terrenos tranquilos, conforme é aqui, normal, que estradão, não exige. Né? Mas é só precisar ter uma exigência mínima, como ele não treina especificamente, ele não consegue. Então, ciclista amador, por exemplo, ele não consegue 3, 4 voltas em um circuito conforme nós temos em Goiânia, por exemplo. Em questão de
dor física, não necessariamente da fadiga geral, mas por dor localizada fisicamente. Trava, né? Eu já vi caso que, por exemplo, o Chain teve eu não lembro qual prova que foi. Eu acho que até foi no laboratório uma prova. Isso bem no começo que ele tava, ele abandonou a prova porque travou as costas. Lombar. Exatamente, não Trava consegue. mesmo. Chega a esse ponto. Trava e já era. Eu acho que porque ali no laboratório, por exemplo, você tá naquela subida, por exemplo, que tem ali dentro do mato. Que tem aquelas raízes, por exemplo. E aí, às vezes, tem um lugar que você consegue manter um giro meio que normal, entre aspas, porque sempre você tá aquele negócio, né? Brigando com a bicicleta, né? Sim, sim. Aí chega numa raiz daquela, você tem que dar meio que uma levantadinha no banco e aquela puxada. A hora que dá aquela, a gente já... Eu sinto. Exatamente. Eu não sinto dor, mas eu sinto que... Sim, Aí, exatamente. igual você falou, vai uma volta, duas voltas, na segunda volta já... E é rápido, muito rápido, porque é uma característica muito diferente de esforço do que o ciclista amador ele é familiarizado a fazer, né, nos finais de semana, pedalar com as subidas que não tem nenhum tipo de obstáculo, Não, é descida totalmente também não, diferente. plano, totalmente plano. Nada a ver. E na região, por exemplo, falando agora de performance, um pouco mais relacionado à espessura ainda, por exemplo, para vocês terem uma ideia, pessoal que está assistindo a live, quanto vocês precisam treinar musculação se vocês quiserem melhorar a performance no ciclismo, o reto femoral, que é um dos músculos do quadríceps, está na região anterior da sua coxa, ele é biarticular. Quando eu falo biarticular, é que ele cruza a articulação do joelho e do quadril. O quadríceps são 4 músculos: vasto intermedial, lateral, intermédio e o reto femoral. São os 4. O reto femoral, por ele ser biarticular, ele só hipertrofia de forma significativa em alguns exercícios na academia, que não é agachamento, que não é leg press, que não é levantamento. É, por exemplo, igual a cadeira extensora. Cadeira extensora é um dos melhores, né? Exercícios. Para o reto femoral especificamente, não para o quadríceps como um todo. Para o reto femoral, ela é melhor do que o agachamento, do que o leg press. Inclusive, tem estudos com 8 semanas com agachamento que o reto femoral não hipertrofia. Então, se o reto femoral é um músculo importante, ele está vinculado à performance do ciclista, e você não treina ele especificamente no exercício específico, e teriam outros também para além da cadeira extensora, sua performance sempre vai ficar aquém. Você vai evoluir? Vai. Você vai melhorar, só que volta aquela pergunta que eu sempre falo nas aulas para os alunos. Você melhorou, só que era o melhor que você poderia ter melhorado? Por exemplo, o Pichain, ele melhorou ao longo dos anos? É nítido, chegou a ser campeão goiano, se eu não me engano. Só que ele chegou no máximo que ele poderia? Talvez ainda não. Não sei como é os treinos dele, mas talvez não. Para ele chegar, ele teria que treinar para além do que ele faz só na bicicleta, especificamente falando. E um outro exercício também muito bom é o próprio agachamento. O meio agachamento, especificamente para o ciclista. E pensa assim comigo. A sua coxa, quando você sobe, quando você faz a pedalada na fase concêntrica de um lado, pedal para baixo, e vem excêntrica do outro lado, subindo o pedal. O seu joelho chega a um ângulo próximo de 90 graus em cima. E o quadril fica flexionado, mas ele não fica flexionado na amplitude máxima. Isso se assemelha muito com o meio agachamento, a posição do quadril e do joelho. E tem algo na área do treinamento, nós chamamos de princípio da especificidade. Você melhora o que você treina especificamente para aquilo. Então, se eu quero melhorar a força naqueles ângulos específicos do joelho e do quadril, o meio agachamento é sensacional. Eu já vi uns atletas, a gente vê os atletas, eu vejo muito aquela Kate Courtney da Scott, ela faz um meio agachamento com pulo. Sim. Com pouco peso, pouquinho peso. Sim. Às vezes ela usa tipo parece uma mochilinha, alguma coisa assim. Eu acho que deve ser tipo 10 quilos, pouco peso. Ela faz um meio agachamento, a hora que ela começa a voltar, ela pula. Aí ela bate, abaixa de novo devagar, sobe, pula. É um treinamento. Provavelmente vai ser para isso. É um treinamento para melhorar a potência. Essa característica. Você tem cargas baixas e tem alta velocidade. Você melhora a potência. A potência é o maior movimento mais rápido no menor tempo possível. Isso é potência muscular. Então, ela faz para melhorar a potência. É uma das valências que precisa no ciclismo? Com certeza. Só que você também precisa de força máxima. E a força máxima no meio agachamento já seria diferente. Seria cargas extremamente elevadas para você fazer em torno de 4, 6 repetições. Para você ter ideia, 3 vezes por semana, fazendo 3 séries por sessão, que daria 3, 6, 9 séries na semana de meio agachamento.
já melhora a performance em quase 30%. Performance em provas, estilo XCO, por exemplo. Então aumenta assim extremamente absurdo. Com estratégia muito simples, é um meio agachamento. 4 a 6 repetições. Controlando a descida, a fase excêntrica, subida o mais rápido possível. Qualquer oscilação que você venha a ter naquela semana de treino, nas semanas de treino, vai piorar. Vai piorar. Ao longo do prazo, com certeza. Isso é tão nítido assim, eu acho que na live tem várias pessoas que já pedalam há vários anos. Falando para vocês que estão na live. Para analisar a sua performance para quem não faz nada para além do ciclismo. Para analisar o quanto você melhorou no último ano, por exemplo. A maioria deles que estão na live, eles vão chegar à conclusão que não melhoraram. Que estão do mesmo jeito ou talvez pior. É o que eu vejo, né? Porque eles só pedalam. É o que eu vejo assim, a galera, é isso que eu te falei. O cara não evolui, os que evoluem, pouquíssimo. Aí os que não evoluem, uma parcela já maior, e os que vai até decaindo, eu acho que quase que empata ali. A galera que consegue, que estagna, né? E os que diminui o ritmo. Vamos falar assim, diminui o condicionamento. Eu acho que chega quase que empatar. Pelo que a gente tem vê. um ponto interessante, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, de espessura muscular, de hipertrofia, falando que é importante ter hipertrofia também, porque se correlaciona com o desempenho. Então, os atletas profissionais têm um percentual de gordura baixo e um percentual de massa magra elevado. Não é que ele seja hipertrofiado, conforme é um fisiculturista, por exemplo. Estou dizendo que na composição corporal dele, ele tem um baixo percentual de gordura que está vinculado. Quanto mais baixo percentual de gordura, melhor é o desempenho. Todas as modalidades esportivas. E todas não, quase todas elas. Halterofilismo, por exemplo, não. E o maior percentual de massa magra. Só que, se você não consegue manter uma frequência na academia por uma questão de tempo, de logística, enfim, o suficiente para você desenvolver hipertrofia muscular, que é necessária uma frequência maior, beleza? Para a força muscular, é muito bacana. Para você ter uma ideia, a gente desenvolveu umas pesquisas no Hospital das Clínicas com as mulheres treinando uma vez na semana musculação. Sessão de treino 30 minutos. É 30 minutos uma vez na semana. Sabe quantos por cento a força delas melhoraram de membro inferior, analisado no leg press? 30%. Sabe depois de quanto tempo? 8 semanas. 8 sessões de treino. Você pode pensar, 2 meses é muita coisa, só que era uma vez na semana. É 8 sessões de treino para a força aumentar em 30%. É muita coisa. Treinando uma vez na semana. Então, por exemplo, se o ciclista não tem possibilidade, tempo, de logística, enfim, para ir na academia todos os dias, não vincula somente a hipertrofia muscular que você pode adquirir na academia. A força muscular, uma sessão na semana já vai aumentar a força muscular. E, por exemplo, a gente estava falando, né, dos músculos estabilizadores do tronco, os eretores e os músculos do abdômen. A força muscular aumentando dos eretores, dos estabilizadores, você acha que vai acontecer o que com o seu desempenho no ciclismo? Vai melhorar. Uma vez na semana. E tem alguma pesquisa, de jeito que você falou aí, com um atleta assim, tipo... um exercício localizado, por exemplo, meio agachamento, por exemplo, de atleta de ciclismo, provavelmente ainda não tem, né, estudo sobre isso. Tem, com certeza. Tem vários estudos com meio agachamento. 4 semanas, 8 semanas, comparando um grupo que não treina, nós chamamos de grupo controle. Então, ele não faz o meio agachamento. E o outro grupo faz o meio agachamento. Tem vários estudos. Em percentual, assim, você não lembra não quanto que percentual de força sempre acima de 10%. Sempre. Porque não é tão elevado, porque eles já são treinados. Porque o cara já é treinado, já é atleta eles já. São treinados, exatamente. E se pensar assim, se aumentar 5%, 5% já é um aumento absurdo. Absurdo. Pro alto desempenho, se aumentar 1%, já é um aumento absurdo. É a diferença dele pegar o primeiro ou pegar o segundo lugar. Se for os caras lá da cabeça, lá da ponta. Né? Exatamente. Como na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, por exemplo, para um atleta, se ele melhorar 0,5, ele já vai fazer tudo que for necessário para melhorar. Se ele tá 0,5 melhor do que o cara que tá do lado dele, quem vai ganhar? Pode ganhar por 1 centímetro, 2, ele ganha. Diferença brutal, né? Vamos ver aqui, a galera mandou aqui umas perguntas aqui. Tem um outro ponto também, né, falando sobre isso. Às vezes a pessoa tá assistindo a live e pensa assim, tá, mas eu não quero ser atleta, eu só pedalo por lazer. Mesmo que seja por lazer, a verdade é que ninguém quer sofrer mais do que
deveria. Então, por exemplo, o pedal, o seu treino do final de semana, com seus amigos, com suas amigas, é por lazer? É por lazer. Você vai sofrer? Beleza, talvez vai, dependendo do percurso, talvez não, na maioria, né? Vamos ser realista mesmo. Tem um desconforto muscular. Só que ninguém quer sofrer para além daquilo. Então, mesmo que a pessoa não pretenda correr, ser atleta, enfim, que ela só pedale por lazer, é muito interessante ela treinar musculação. Que ela vai conseguir fazer essas atividades curtindo muito mais, cansando menos, aproveitando com a galera, com os amigos, mesmo para essa galera, talvez para eles principalmente, dependendo da forma como você analisa. Ninguém quer sofrer para além, né, do necessário. E, na verdade, assim, eu acho que todo mundo quer evoluir, né? Mesmo que o cara às vezes não fala, mas por dentro ninguém quer ficar mais ruim. Você quer ficar sempre, você quer ficar melhor, né? Exatamente. Você não vê ninguém falando assim, eu quero ficar mais ruim pra pedalar. E para quem não treina, uma vez na semana você já teria um resultado positivo. O Luciano falou aqui que é o Luismar 38, acho que é por causa da coroa. Luismar é o homem dos 100 km, né? Dos 3 dígitos. O Luciano falou que é o Luismar 38. Tem um bom tempo que eu não pedalo com ele. Gosto dos pedais com ele. Tem uma galera aqui. Robson, aleluia, boa tarde. A Mariana chamou pra ir fazer um embocado. Bora marcar. Fim de semana depois da Taça Brasil agora, nós vamos lá fazer, ué. Pra treinar. No embocado. É marcado, nós fazer lá. Sim. No domingo da frente. Nós vamos lá, depois nós chamamos ele para os caminho dos IPs. Caminho dos IPs, eu acho que eles fizeram com a gente. Fizeram aquela primeira vez? Eu acho que fez o segundo trecho. O que o primeiro eu acho que eles não fez, não. Acho que não. Não lembro, não. Vou chamar eles para fazer. O Ronildo fez uma pergunta boa aqui. Agora vai pegar a galera bastante aí que faz isso. Futebol, sei que não tem nada a ver, mas o futebol atrapalha no ciclismo ou ajuda? Aí complicou, né? Depende, é uma pergunta interessante, mas depende de qual aspecto é analisado. Vamos pensar o seguinte. Futebol é um dos esportes hoje com maior incidência de lesão. Ele está sempre entre os top 5. Então, se for pensar por esse lado, se o ciclismo é a sua principal atividade e você pratica outra que pode acontecer algo que vai te impedir de pedalar, parece que ele não ajudaria. Então, vamos seguir nessa linha de raciocínio. Se fosse pensar por esse ponto, especificamente falando. O outro ponto seria, qual seria a transferência, por exemplo, do que eu posso melhorar fisicamente no futebol para o ciclismo? Não é uma transferência muito grande. Por quê? Porque o futebol é uma característica de corrida. E o ciclismo é uma característica de ciclo, de pedalar especificamente falando. Um outro ponto, beleza, mas ele não contribuiria em nada? Contribuiria. Por exemplo, né, aptidão cardiorrespiratória pode melhorar com o futebol. Só que vem um outro porém, pode melhorar com o ciclismo também. Existe determinados músculos que precisa ser melhorado em termos de força muscular, de hipertrofia no ciclismo que você conseguiria no futebol? Não tem. Então, nesses aspectos, não. Agora, por exemplo... O cara pode até jogar a bola, assim, mas é porque ele gosta, né? Sim, agora vamos pensar da seguinte forma. Ele está pedalando, vai parar por algum fator e naquelas semanas ele vai jogar futebol. Vai ajudar a manter, por exemplo, a aptidão cardiorrespiratória dele, que é um componente da aptidão física? Vai ajudar. Né? Vai ajudar. Só que para ela melhorar o desempenho no ciclismo, não. Porque não é, realmente não tem especificidade. E tem uma outra questão também, né? Saber organizar isso ao longo da semana. Eu vejo que as pessoas erram demais até na frequência de treino. E serve para todos. Para as pessoas que treinam ciclismo e outra modalidade, e as pessoas que só estão pedalando. Tem pessoas que só estão pedalando todos os dias. Todos os dias, fazendo os mesmos circuitos, no mesmo ritmo, que é completamente errado. Fisiologicamente falando, é completamente errado. Você pode pedalar todos os dias? Pode. Só que vai ser muito diferente do que é feito, mas extremamente diferente. Então, por exemplo, em um dia você vai treinar sprints na bike. No outro dia, por exemplo, você vai no XCO.
No outro dia você decide pedalar 60 km. No outro dia você decide de última hora 40 km. No final da semana, o seu desempenho nos últimos dias ele vai ser horrível. Por quê? Porque você não teve um tempo apropriado de recuperação. Poderia ser todos os dias? Poderia, mas seria mais ou menos assim. E um dia, por exemplo, você vai treinar no XCO especificamente. E o treino vai ser levado em alta intensidade, enfim, com as características da prova. No outro dia poderia? Poderia, por exemplo, em um rolo. Você ficaria pedalando em um rolo. 20 minutos, 30 minutos, que seria quase que um recovery mesmo. Zero dano fisiológico. Poderia ser feito assim. Agora, como é feito? Completamente diferente. Como é a forma mais ideal para os ciclistas que são amadores? Alternar. Não treinar todos os dias. Inclusive, em determinadas características de treino, pelo menos 72 horas. 3 dias de intervalo entre uma sessão para outra. Por que precisa ser dessa forma, nesses casos? Existem várias alterações fisiológicas que elas demoram demais para voltar aos níveis normais. E elas influenciam diretamente na performance. Vou dar um exemplo. Glicogênio muscular. Dentro do músculo tem o glicogênio. O glicogênio está vinculado à produção de energia. Coloco entre aspas, que eu estou simplificando aqui, tá? Todas as vezes que você faz um treino que ele é extenuante, em alta intensidade, tem uma alta depredação de glicogênio. E para esse glicogênio ressintetizar, leva em torno de 48 horas até 72 horas, dependendo do quanto ele foi utilizado. Se você treina novamente nesse período buscando a mesma performance que você teve no treino anterior, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai dar o tempo de... Você vai treinar, vai ter um desempenho, mas não vai ser a mesma performance do que o treino anterior. Então, outro equívoco também pensar que tem que treinar todo dia para melhorar. Na verdade, é o contrário. Todos os dias você estaria em um nível praticamente campeão mundial, treinando todos os dias, beleza. Só que seria sistematizado, organizado, igual dei o exemplo. O cara fazer só isso também, anterior. Né? Isso, a vida dele é um atleta de alto desempenho a nível mundial, beleza. Ele vai treinar todos os dias. Todos os dias tá fazendo um treino, mas não o mesmo treino, isso, não só na bike. Exatamente. Vai alternar, não é o mesmo treino, tem variações de intensidade, progressão ao longo da temporada, visando corridas X específico. Para o ciclista amador, é completamente errado. Completamente errado. E o que acontece? É uma live de dar tristeza mesmo em você que está assistindo, porque é tanto erro, que ele treina pedala todos os dias praticamente, não sistematiza isso, não faz outra coisa para além do ciclismo, não tem uma suplementação ideal, não sabe hidratar de forma ideal. Então, assim, muitos erros mesmo. E a pessoa não consegue progredir. Não, é o que eu tento instruir a galera aí, né? Mas sempre não tem jeito. Tem uns que até que escuta, vai estudar, vai pesquisar, vai testar, né? Eu acho que a melhor coisa é testar, né? Sim, sim. Se o cara não quer pagar um acompanhamento e tal, ele testar. Ele treinar um tempo de um jeito, outro tempo de outro e ver qual que ele adapta melhor. Né? Mas a maioria não faz, não. E hoje, assim, não tá muito difícil, né, de você fazer algumas coisas, por exemplo, se você pensar em termos de pagamento, né, de valor. Uma academia para você treinar uma vez na semana é muito barato. Muito barato. E o tempo que você vai disponibilizar também é barato. É uma vez na semana. Sessão de 30 minutos. Então, tem algumas estratégias que é viável financeiramente falando. E o valor que você vai investir para o benefício é muito baixo. Para o benefício que você vai ter frente àquela determinada estratégia. Então, eu vejo que a maioria das coisas que poderiam ser feitas não é nem por uma questão de restrição, porque a pessoa não pode, é porque não quer. É porque não quer. A verdade é essa. O cara costuma, né? Não, de jeito tá bom e vai ficando, né? Só porque no final, igual você falou, o cara, por exemplo, a gente marca um pedal, por exemplo, agora, a gente brincou aqui, por exemplo, no Embocado, que é um pedal difícil, todo mundo sabe que é difícil. E, por exemplo, ontem a gente foi no laboratório, eu nem falei nada pra ninguém, nem divulguei no grupo que a gente ia, porque ninguém vai. Porque às vezes o cara quer ir, mas não vai, né? E aí fica nesse negócio, não, eu queria ir, mas não sei se eu vou, não sei se eu não vou, por conta de não estar fazendo as coisas certas, ou pelo menos o mais certo possível, né? Certo não dá pra fazer 100%, mas tentar evoluir, né? O cara sempre fica naquela mesma, querendo fazer as coisas, querendo fazer os desafios, e num pedal maior e tal, não vai. Exatamente. E às vezes é uma coisa boba, né? Resolvia, né? Exatamente. É o pensamento, né? Que
A pessoa tende a pensar, eu não sou um ciclista profissional, então Tá bom, de jeito tá eu bom. não vou precisar fazer nada para além. Mas como ela gosta da bike, ela gosta de pedalar, é espetacular para ela melhorar. É. Pra ela poder se desafiar cada vez mais, conhecer outros locais, outras experiências.